Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da Ana Passos. Ela é a nossa doutoranda aqui no Mackenzie, na área de Educação, Arte e História da Cultura, e também a joalheira. Hoje nós vamos falar, inicialmente, a respeito de um livro que a Ana acabou de lançar, que se chama René Golkman, As Joias de René Golkman. Ana, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, e eu gostaria de saber o que são essas joias de René Golkman. Para começar, né? Quem foi René Golkman? Muito obrigada pelo convite, professor Paulo. É muito gostoso estar podendo falar sobre esse assunto que é tão pouco divulgado no Brasil, né? René Golkman é uma das pioneiras da joalheria brasileira. Ela completou em 2015 50 anos de carreira como uma artista plástica joalheira. E aí a gente tem várias questões que envolvidas nisso, porque tem uma discussão se joia é arte, se joia é mercadoria, se joia... O que é joia? O que é joia? O que é joia? E René tem uma trajetória singular, porque ela foi a primeira mulher brasileira, efetivamente, a ter toda a sua formação na área realizada no Brasil. As outras pioneiras são pessoas de origem europeia que fizeram sua formação entre Estados Unidos e Europa, mas ela teve a formação aqui no Brasil. Ela estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Ela é de São Paulo, do Rio? Ela é do Rio. Ela estudou na Escola Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, e logo em seguida se muda para São Paulo, onde ela efetivamente começa a sua carreira como artista plástica joalheira. Uhum. E, Ana, como é que foi o processo de elaboração deste livro aqui? Como é que foi a seleção das joias? Queria que você falasse um pouco da elaboração do livro mesmo. Foi uma experiência fantástica, porque eu já venho estudando há muitos anos História da Joalheria, não necessariamente História da Joalheria brasileira, mas nós nos conhecemos em 2005, quando Michel Streamer, que é um joalheiro e professor de joalheria importante daqui de São Paulo, realizou um evento muito bonito de recuperação dessa memória e convidou os pioneiros para uma exposição grande e novos talentos. Eu estava entre os novos talentos, conheci René, ficamos amigas. E ela começou, à medida que foram aparecendo outros livros de joalheiros, já tentando compor uma memória nacional dessa área, ela teve vontade de contar a sua história. Foi um trabalho incrível, foi muito veloz, porque existia uma urgência, ela estava completando 82 anos e tinha essa urgência dessa memória, e nós fizemos o livro em 10 meses. Eu e José Terra, ele fotógrafo, também joalheiro. Nós fizemos uma seleção de imagens, de fotos para serem realizadas. 90% das fotos do livro foram realizadas para o livro, e algumas peças que ela já não tinha mais como localizar, a gente utilizou fotos de outros fotógrafos especializados em foto de joia também. Foram 10 meses de entrevistas, de trabalho, de escrita, e foi muito interessante porque o que eu ressalto como mais curioso nesse trabalho foi o acesso aos arquivos pessoais da artista. Ela tem uma figura interessantíssima que são os álbuns da modéstia. Os álbuns da modéstia são, assim, um tesouro para contar essa história da joalheria brasileira. Ela, desde 1965, tem todas as coisas que saíram sobre joalheria, sobre os colegas e sobre ela própria, super bem arquivados, e me deu acesso a essa informação toda. É fascinante, por exemplo, saber, e para mim é o grande destaque do livro, é um capítulo do livro, você saber que a gente teve joias na Bienal de São Paulo. Ah, que interessante, que interessante. Logo no início das Bienais? Não, a gente teve uma edição, a Bienal começa em 1951. A gente teve uma edição em 1965, onde alguns joalheiros se apresentaram, muito impulsionados por Caio Mourão, que é um artista plástico joalheiro do Rio de Janeiro e o grande precursor de todo o movimento artístico no Brasil, de joias. E ele participou, ele tinha uma relação, ele estava morando em São Paulo na época, ele trabalhou com Sérgio Millier e ele conseguiu essa entrada na Bienal.
Houve uma interrupção, em 67 nós não tivemos joias, até e depois de 69 teve... a 75, ou seja, durante 4 edições, nós tivemos joias, uma sala de joias na Bienal e premiação para essas joias. E por que isso desapareceu, digamos assim? Isso desaparece, nós temos essa discussão até hoje. Muito recentemente, a coisa de 2 ou 3 anos atrás, houve uma discussão sobre a SP Arte e a existência ou não de joias, a entrada ou não de uma galeria que representa joalheiros. A gente tem um problema que é a joia não ser considerada arte. Isso é muito interessante. Quer dizer, ela não está entre as grandes artes, ela é considerada, na maior parte das instituições, uma arte aplicada. Apesar de a gente ter evoluído... Parece também, acontece um pouco também com a moda, né? A moda tem esse problema, mas a joalheria, como ela tem uma íntima relação com a questão da escultura e metal, quer dizer, essa discussão é um pouco mais aguerrida. A moda parece que constitui um espaço próprio para discutir sua produção, enquanto a joia fica sempre... A joia não quer estar atrelada às questões da moda, porque existe uma perenidade na peça, até por conta dos seus materiais. Claro. E, por outro lado, você tem o pessoal da arte rejeitando fortemente a presença da joia nos seus espaços de Ana, eu queria voltar de novo aqui ao livro e desse trabalho que é importantíssimo para a memória da joalheria brasileira. Como é que está essa memória? Quer dizer, não se tem uma preocupação com essa memória, que aliás me parece que é um pouco típico também da nossa cultura, da cultura brasileira, de não ter essa preocupação de, não estou falando nem de preservar, mas de construir uma narrativa em que nós possamos ver a nossa construção identitária. Como é que está essa situação? Quer dizer, você que acabou de fazer um trabalho importantíssimo, como é que está essa situação da construção de uma narrativa da memória da joalheria brasileira? Paulo, você tem toda a razão. Quer dizer, a gente sempre, quando discute memória, vai estar falando dessa dificuldade nacional de constituição de alguns espaços de memória, de algumas narrativas mais articuladas. Na joalheria, especialmente, isso é difícil. A gente tem vários aspectos. Quer dizer, quando a gente olha para a joalheria do ponto de vista industrial, do ponto de vista comercial, há poucas informações, muito poucos dados. Apenas agora algumas casas joalheiras começam a recontar suas histórias, muito movida por datas incríveis, 60 anos, 50 anos, 70 anos. Mas isso nunca é tratado dentro da academia, nem é dado um tratamento histórico, quer dizer, é quase que uma narrativa afetiva de famílias, porque boa parte da joalheria nacional está em mão de empresas familiares. Do ponto de vista dos artistas joalheiros, isso também é complicado, porque são memórias também recontadas, muito vinculadas a depoimentos e muito vinculadas à apresentação dos trabalhos ao longo da carreira. E a gente não tem na joalheria nenhum caso de uma memória raisonnée, a gente não tem nenhuma construção de um trabalho muito detalhado. A gente sempre percebe que fica no âmbito da vaidade do artista, quer dizer, ainda em vida, quer dizer, não é uma pessoa que vem de fora para olhar esse trabalho, que foi todo o esforço que nós fizemos com o Reni, quer dizer, ter um olhar estrangeiro para a produção de um artista, mergulhar nesses arquivos pessoais, que também históricos, já que não há outros, claro. e tentar entender o percurso dela dentro da história desses outros artistas contemporâneos a ela. Agora, qual a importância, inclusive para a própria indústria joalheira, ter essa memória? Se eu quisesse falar em termos, digamos assim, mais pragmáticos, qual é a importância disso? Eu acho fundamental para a gente entender, de fato, o que é joia. Enquanto objeto cultural, a gente não parou para olhar o que significa a joia para as pessoas, por que compramos, por que nos apaixonamos por joias. Por outro lado, a gente tem o mercado que está sempre claudicante, porque está sempre muito voltado para o que está sendo produzido no exterior, está sempre muito desarticulado em termos de construção de um design nacional, de uma
de uma utilização das matérias-primas nacionais com grande esforço. A gente tem aí a Casa H. Stern, a gente tem a Casa Amsterdam Sauer, que fizeram esse esforço, colocaram gemas brasileiras no mercado internacional, mas é muito pouca, é muito incipiente. Tá. Então, olhar para essas memórias... Não tem algo sistematizado. Olhar para essas memórias poderia nos dar isso. Existe uma política para isso. Exatamente. Ô, Ana, eu queria agora entrar em uma questão a respeito da joia como objeto, enfim, né? como objeto. Como é que é isso, essa joia como objeto? O que significa isso? Mas eu queria falar justamente desse ponto no nosso próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje aqui com a presença da Ana Passos, que é nossa doutoranda aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na área de Educação, Arte e História da Cultura, e também a joalheira. Ana, nós estamos falando no bloco anterior, a respeito dessa necessidade da elaboração de uma construção da memória da joalheria brasileira, principalmente nesse livro que você acabou de lançar no passado, que é Reni, da Reni Golkman. E nós adentramos agora nessa questão da joia como objeto. O que é a joia como objeto? Qual é a sua importância? Quais são as suas determinações? A joia é um objeto absolutamente presente na vida de todos nós. Quer dizer, a gente tem achados arqueológicos que já estão apontando para pequenas conchas perfuradas, ou seja, uma intencionalidade no trabalho, datadas de mais de 100 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, é um dos objetos que sempre esteve presente em nossas vidas, mas a gente, sabe-se lá por quê, nunca considera ele um objeto primordial ou importante, ele é sempre a gente sempre resguarda assim, para a esfera da futilidade. E não. Quer dizer, como todos os objetos, e o pessoal de comunicação, de moda, está anos-luz na frente do pessoal da joalheria, já entendeu que isso faz parte de comunicação, faz parte do universo, faz parte de você se colocar no mundo. Você se apresenta para o mundo através desse objeto. Gostei dessa palavra que você acabou de usar, né? De comunicação, quer dizer, como o objeto comunica. Mas ele comunica o quê? Então, se a gente olhar para as funções da joia, quer dizer, claro que a joia tem uma função que todo mundo entende, principalmente, que é a questão da reserva de valor.
Claro que na hora de uma fuga, na hora de... O que é essa reserva de A valor, reserva Ana? de valor é você botar no bolso aquela coisa miudinha que Tipo, tem ó, muito valor. falando de maneira coloquial, o bicho tá pegando, O bicho tá vou pegando, eu botar vou na fugir com as bolsinha minhas e joias. vou, Isso é fato. vou embora. Isso é fato. Normalmente a joia é feita com metais e gemas preciosas. Na joalheria contemporânea isso está absolutamente rompido, mas aí ela aí ganha valor de obra de arte e a gente tem uma outra discussão de valor também. Só que o que acontece? Todo mundo tem joia, quer dizer, a gente tem joia herdada de família, a gente tem joia comprada em ocasiões especiais, como realmente uma marcadora de datas especiais. Então você tem, sei lá, uma pessoa conquista vai para um novo emprego e se sente, né, e merece um presente, ela se dá uma joia. Quando se forma. Quando se forma, todas as religiões têm algum símbolo que vira joia em ocasiões específicas. Você tem sempre na vida da gente a joia e ela vai falando de quem nós somos. Quer dizer, se você estiver usando uma cruz ou uma estrela de Davi, isso vai ter um significado. Já expressa a sua identidade. Se você estiver usando uma aliança, ela está falando da sua relação com alguém ou simplesmente do seu status dentro da sociedade. Quer dizer, também vai falar da questão do status social mesmo. Quer dizer, as pessoas que colocam... A gente está saindo agora de um tapete vermelho do Oscar, onde, claro que hoje em dia é um grande empreendimento, as grandes casas joalheiras gastam fortunas para colocar joias nos colos mais espetaculares, mas você está falando de uma nova monarquia, que é a de Hollywood, e essas pessoas têm que estar com joias incríveis. Quer dizer, você vai falando de muitas coisas. A gente tem hoje na sociedade brasileira um grande número de pessoas acessando pela primeira vez esse universo da joia, e os pesquisadores do mercado joalheiro, eles falam que a gente tem essas pessoas comprando peças de ouro em tipologias tradicionais, nada muito moderno, ouro amarelo, ou seja, a gente tem uma ideia do que seja joia, do que ela significa na cabeça da gente e para os outros, para quem está em volta, observando essa comunicação. Eu estava só aqui me lembrando que quando eu era pequeno, que era quando a situação, digamos assim, pegava, a primeira coisa que se fazia era, como é que se diz, ir na Caixa Econômica e penhorar. Com certeza. Quer dizer, até nisso, né? Ou seja, eu tenho um afeto que ele pode gerar uma renda. E aí você estava falando dessa ideia meio tradicional, né? De joia como ouro, sei lá, diamante. Mas o que na sua concepção, o que é joia no sentido ou seja, no sentido mais amplo, o que é joia? Eu para minha pesquisa, e eu estou trabalhando exatamente sobre esses trânsitos entre mercadoria e afeto, eu uso uma definição de uma pesquisadora holandesa, Marjan Unger, onde ela diz que joia simplesmente é um adorno ou ornamento colocado sobre o corpo como enfeite ou símbolo. E aí você elimina todas as discussões de técnicas, de materiais, quer dizer, se você tem a intencionalidade de colocar aquilo sobre o corpo para comunicar alguma coisa, ou simplesmente para se embelezar, é uma joia. Mas aí não perde a noção, você perde essa noção de algo mais valioso, e aí não vai ao encontro, por exemplo, quando eu tenho algum sentimento, e esse meu sentimento eu valorizo, por isso que eu tenho uma joia, né, que valor, no sentido de ouro, diamante, e por aí vai, né? Não perderia, porque por que eu estou falando disso? Estou falando disso que me faz lembrar um pouco a questão lá da Chanel, da Coco Chanel, nos anos 30 do século passado, que ela vai criar os bijus, os famosos bijus, para uma mulher urbana que já está trabalhando, mas enfim, que já está incluída nos espaços públicos, e ela não dá para perder tempo, tem que botar já. Nessa concepção de joia, não perderia essa ideia de os meus sentimentos, eles são muito valorativos, e se eu usar uma espécie de biju, eu estaria hoje desvalorizando. Como é que você vê isso? Nossa, essa é a pergunta, né? de 10 milhões.
A gente tem várias coisas, quer dizer, como que eu falo sobre isso? Primeiro, sim, Chanel foi a grande precursora dessa coisa de joias com aspecto de bijus com aspecto de joias e misturar as duas coisas, mas se a gente parar para pensar, na Idade Média, aliás, a gente sempre teve, a gente pode ir lá atrás no Egito e a gente vai ver peças de pasta de vidro nas cores das gemas preciosas que eram conhecidas naquele então. Quer dizer, sempre existiu o falso na joalheria, quer dizer, a questão do que não é precioso. A gente sempre teve isso. Na Idade Média você tinha, claro que a joia destacada para a nobreza, mas você tinha uma circulação de joias em ouro de baixa qualidade e com pasta de vidro, muito. Quer dizer, a gente tem isso. As pessoas não vão deixar de usar joias por não terem poder aquisitivo para isso. A joia tem essa entrada. Quer dizer, eu vejo a bijuteria tem essa entrada. Eu vejo a bijuteria hoje em dia tendo dois papéis. Ou ela está atendendo ao fast fashion, a velocidade da moda, que exige que você tenha aquela peça recentemente desfilada. Então, a bijuteria vai atender isso, porque no fast você não pode gastar horrores. E você tem também tem que ser uma coisa rápida. O desejo de ter uma cor de ostentação. Quer dizer, você também pode ter o desejo de aparentar uma joia. Eu gostei dessa palavra também. Ostentação. Ostentação é o mundo do bling-bling. É o mundo do bling-bling. E aí a gente entra na seara dos cantores de hip-hop, a gente entra nos jogadores de futebol e não acaba nunca. Mas voltando para a questão do valor, o que eu acho curioso é o seguinte. Por exemplo, qual é a minha peça mais preciosa? E aí a gente vai ter que parar para discutir o que é preciosidade e o que é valor. Minha peça mais preciosa é um anelzinho de chiclete, aquele que vinha amarradinho no chiclete quando a gente era criança, que meu irmão me deu quando ele tinha 3 aninhos. É isso que as novas gerações nem vão saber o que é isso. Ele tinha 3 aninhos e eu tinha 10, quer dizer, eu tenho isso até hoje, fica na minha bancada de joalheria. Não há diamante que valha mais do que isso para mim. Quer dizer, eu acho que a gente tem, quando a gente fala de objeto cultural e fala de memória, não necessariamente é esse valor intrínseco atrelado à joia que garante que ela tenha valor para a pessoa. Pode perfeitamente ser uma coisa de menor valor e ser igualmente preciosa. Por isso que eu gosto de destacar um pouco a questão da memória, da questão do objeto cultural, da questão do design e do material em metais preciosos, em gemas preciosas. Ana, está terminando o nosso programa, infelizmente, e eu queria saber como é que você vê o futuro da joalheria brasileira. Eu espero que ele seja glorioso. A gente, historicamente, a gente tem uma coisa muito curiosa, que a gente sempre menosprezou não só nossas matérias-primas, como o nosso design também. Quer dizer, a gente tem uma história lá atrás, no século XVIII, a gente mandava os navios para a Índia, para depois esses nossos diamantes maravilhosos, nós somos o maior produtor mundial no século XVIII de diamantes, eles iam para a Índia para depois ir para a Europa, porque havia uma percepção, creio eu até que mais brasileira do que europeia, de que os diamantes da mina de Golconda eram os mais valiosos do mundo. Quer dizer, a gente sempre teve uma relação meio esquisita com nossos materiais e com nossos desenhos. Eu vejo um futuro brilhante. A gente nunca ganhou tantos prêmios internacionais de design. A gente tem uma joalheria contemporânea que está mais vinculada a essas questões de conceituais, crescendo também, as pessoas começando a ter alguma projeção internacional. E a gente tem uma indústria que está começando a entender que ela precisa olhar para dentro, até porque a saída sempre para uma indústria é pensar numa exportação. Então, a gente tem um crescimento de uma... Não sei se identidade nacional faz mais sentido discutir, mas a gente tem uma pegada. Como a gente tem em outras áreas, as pessoas reconhecem facilmente a nossa produção cultural. Eu imagino que na medida que as pessoas na indústria, principalmente, entendam que é um objeto cultural, que é um objeto de afeto, a gente consiga dar uma avançada grande aí na área. Ana, muito obrigado pela sua entrevista. Prazer. Eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Olá, meu nome é Ana Lúcia Trevisan e eu vou falar de um livro que eu gostei muito, um livro que marcou um pouco a minha história, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro eu li muito jovem
e eu acabei ficando encantada por ele e decidi estudar literatura hispano-americana por conta da leitura desse livro. O romance é um romance longo e ele conta a história de uma família, a família Buendia, que narra, enfim, as aventuras dessa família, os filhos, os netos e a vida desses personagens numa cidade chamada Macondo. E, enfim, eu não quero falar o final, porque o final do livro é bastante surpreendente e seria muito desagradável contar o final. Mas o que é encantador nesse livro é que diferentes elementos que são surpreendentes vão acontecendo e se misturando à ordem, né, mais realista da narrativa, e o efeito de encantamento que surge dessa obra é enorme. Então você vai ter personagens que, por exemplo, tem uma personagem que é Remédios, a Bela, né, uma das filhas do casal, Aureliano, José Arcádio e Úrsula Buendia, que era uma mulher tão bela, que um dia ela ascende aos céus, né? Que tamanha beleza não podia existir entre as pessoas, porque ela enlouquecia os homens. Isso tudo vai acontecendo. A saga dessa família, o que é mais incrível é que ela vai se misturando e vai sendo tecido paralelamente uma construção da história da América. Então, desde os mitos fundacionais, as questões políticas, o passar do tempo da família Buendia se confunde com diferentes momentos da história da América Latina. Quando eu li pela primeira vez, nenhum desses elementos eram tão perceptíveis. Depois eu estudei e eles sim se tornaram mais claros. E, no entanto, o que é fascinante nessa obra é que, embora não é necessário nenhum grande estudo anterior para você se encantar com ela. E o Cem Anos de Solidão, eu digo que é a obra que eu sempre dou de presente para as pessoas que eu gosto. Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa, mesmo aquela que não gosta muito de ler, que não tem tanto interesse por literatura da América Latina, pega esse livro e fala, nossa, mas que livro é esse? Eu não consigo parar de ler. Então, essa é a minha dica de leitura e eu espero que vocês gostem.